Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre os 5 anos do Covid-19. Hoje estamos aqui na sede do Good Storage para falarmos sobre um dos setores que se beneficiou com a Covid, pelo menos naquele momento em que todo mundo precisava fazer um pedido pela internet e esse pedido precisava chegar em casa, ou todo mundo precisava guardar coisas em algum lugar, né? Várias empresas distribuindo tudo. A gente vai conversar aqui com o Thiago Cordeiro, que é CEO e fundador da maior empresa de self-storage do Brasil. Tudo bem, Thiago? Olá, tudo bem? Alegria aqui participar desse projeto super interessante, super importante. A Brain, que é parceira de longa data, da Associação de Self-Storage, também a gente faz muita coisa junta. Fiquei honrado com o convite e vamos fazer essa lembrança aqui, né, de um período tão desafiador, mas que deixou e que permitiu ter tanto aprendizado, né? Thiago, quando a gente tem 3 blocos aqui. Tá. O primeiro é o bloco mais difícil no sentido de rememorar as principais dores, né? A gente chama ele de enfrentando o desconhecido. Nós somos empresários, você é um empresário muito bem sucedido, né? E a gente é acostumado a lidar com risco. Mas são riscos mensuráveis, né? A Covid trouxe para nós um risco não mensurável. Quando é que você percebeu que a Covid ia mudar o jeito de fazer negócios aqui na empresa? Eu me lembro que, para mim, resgatando quando é que foi o começo dessa história de que as coisas seriam diferentes e talvez por um tempo maior, foi quando eu recebi uma ligação do secretário de Urbanismo de São Paulo, grande amigo, e ele me falou assim: Thiago, eu preciso de uma ajuda. Eu falei: diga lá. Ele falou assim: eu estou precisando de espaço de galpão, empilhadeira e gente para operar para fazer estoque de mantimento, estoque de material contra a Covid. Então, claro, já tinha o início dela e tal, mas nesse momento assim eu falei: gente, a nossa atividade é muito essencial, né? Assim, a gente faz parte aqui do bom funcionamento e de uma estratégia de suprimentos, né, da gestão pública da cidade. E dali uma história segue, a gente cedeu espaços e eu fui atrás de amigos de logística que também cederam empilhadeiras e a gente ficou por um bom tempo com umas operações da Prefeitura de São Paulo importantes de equipamentos de prevenção, etc. E depois, na sequência de muitas doações e tal, nos nossos armazéns. Então ali a gente já devia estar, se a pandemia ali foi na primeira semana de março, né, mais ou menos, isso já devia ser meio que em maio, assim, abril, maio. Mas ali eu falei: gente, esse negócio vai ser mais longo e mais profundo aqui. E foi interessante também, porque acho que para mim, e depois a gente desdobrou muito isso aqui no propósito do nosso negócio, mas trouxe um olhar para nós do quanto a gente é né, como empresa que oferece soluções logísticas, de espaços logísticos, né, como a gente é um ator nesse ecossistema da cidade, né, de relevância, né? Então, se a gente começou lá atrás, em 2013, num setor que era tido como guarda-móveis, né, umas coisas, uns imóveis nas periferias da cidade, que pouco conhecido, de repente a gente foi chamado numa hora difícil, né, por lidar com mobilidade, né, e por lidar, seja na pessoa física, mas, ou agora, né, que a gente tem crescido muito, né, a gente trouxe as 2 unidades de negócio de pessoa física e pessoa jurídica como unidade de soluções de armazenagem urbana, mas como isso tem a ver com o bom funcionamento da cidade. Então eu me lembro dessa ligação específica do secretário para mim, ali foi um clique. Como é que você falou aqui, né, das operações de pessoa física e pessoa jurídica, né? Naquele momento, eu ia perguntar 2 coisas para você. Qual que era uma taxa de vacância média das operações e qual era a distribuição do peso da pessoa física e da pessoa jurídica nas operações? A gente tinha naquela época porque a gente vinha também desenvolvendo vários ativos, né? Então a vacância também refletia ativos que a gente tinha recentemente entregues.
mas a gente vinha com algo perto de 55%, 60% de ocupação, né, porque a gente tinha ativos novos, né, sendo alocados. E nas unidades de self-storage, 70% mais ou menos pessoa física. Mas a curiosidade aqui, né, é que até 2017 a gente trabalhava só com o conceito de self-storage. Então as unidades mais dentro dos bairros, voltadas 70% para pessoas físicas. Nos Estados Unidos é 95% para pessoas físicas. Em 2018 foi quando a gente iniciou, eu lembro que eu fui fazer um MBA fora, quando eu voltei eu comecei a me envolver mais com os temas de logística e foi quando a gente deu uma pivotada no negócio e acrescentou a estratégia de logística urbana, dos grandes galpões. Hoje são nossos parques logísticos que já são em área 3 vezes o tamanho, né, da área de self-storage, mas quando você fala em receita é mais ou menos meio a meio. Mas que foi o nosso, antes de pandemia, 2018, foi a nossa primeira iniciativa em entender que a cidade carecia de uma infraestrutura mais em fio, né, que a gente chama mais uma logística mais do last mile, ou como a gente quiser chamar, e que se além do e-commerce, mas à medida que a cidade se adensava, né, do ponto de vista residencial, então você viu os planos diretores trazendo mais adensamento, as pessoas morando mais próximas, isso as capitais globais todas têm passado por um processo de adensamento, também a infraestrutura das cadeias de negócio, dos suprimentos, logística, também tinha um movimento de se aproximarem do centro, né? Então foi em 2018 a gente comprou nosso primeiro parque logístico já perfumado, e depois em 2019 mais um. Aí quando chega a pandemia, né, isso catalisou e promoveu logística para as primeiras páginas do jornal. A logística até então, assim, eu adoro logística, mas era um tema secundário, as pessoas pouco tinham interesse em trabalhar com logística e tal, e de repente você ouvia falar de last mile, de logística, de velocidade de entrega, as empresas precisam refazer toda a sua malha, virou, era, né, um pilar essencial de crescimento das empresas, de sustentação de market share e por aí vai. Então, a gente meio que combinou, quando a pandemia nos pegou de frente, a gente já estava atuando nas duas frentes, né? Então, a gente é hoje parceiro dos principais, de todos, e-commerce, né, da cidade. Então, acho que foi, tudo que envolvia entregas, eu acho que foi, né, o primeiro setor que cresceu muito e rapidamente teve que responder, porque tinha uma mudança de consumo importante. Mas farmacêutica é um grande cliente nosso. Hospital, né? Então assim, farma de alto valor agregado, tem muita reposição, tudo que envolve muita reposição, muito deslocamento, você está mais perto do destino final, mais perto da cidade, ainda que é um aluguel mais alto, claro, porque tem que remunerar aquele ativo que é mais caro, né? Mas justifica, né, esse prêmio. Então a gente já tinha essas duas unidades de negócio, e aí a gente viu transformações importantes acontecendo, tanto na vertical mais de B2B, né? E aí sim a gente está pensando nas grandes empresas que tiveram que rever, né, a sua malha de distribuição e tal. Quanto na vertical mais de pessoa física, foi curioso porque à medida que elas tinham que ficar mais em casa, né, elas começaram também a olhar para um espaço que elas estavam em casa das 7 da noite às 7 da manhã do dia seguinte. De repente tem que ficar em casa lockdown o tempo inteiro. E aí você acompanha, teve, né, o setor de reformas, o setor de bricolagem, né, teve um boom. Porque as pessoas começaram assim, não só abrir espaço, né, para montar um escritório aqui em casa, e aí como é que, precisa mandar coisa embora? Então a gente teve como muita reforma acontecendo, né? O diálogo com as residências mudou muito, as pessoas começaram a se incomodar com as malas de viagem largadas no armário, ou com aquela área de serviço que estava, enfim, entupida de coisa, né? Teu olhar começou a ficar mais crítico, porque você tinha que dar conta de viver naquele espaço. Então a gente teve nas duas unidades de negócio, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, de fato, gatilhos de uso, né? E como é que vocês resolveram essa equação? Né? Primeiro que vocês tiveram que se adaptar mandando a equipe para casa. Né? E segundo, vocês passaram por uma coisa diferente. A maior parte das empresas que nós conversamos para esse documentário, elas falaram da necessidade difícil de ter que reduzir a equipe. A grande parte de uma decisão era, me diga qual foi uma decisão difícil que você teve que tomar. Demissão de pessoas. No teu caso, foi explosão de demanda. Numa explosão de demanda, a gente tem que contratar gente. Mas como é que é? Duas coisas. Uma, ter que mandar todo mundo para casa no sentido do lockdown, né? Então as pessoas têm que estar trabalhando de casa. Segundo, como é que é contratar gente
que você não passa por aquele olho no olho, né, que não faz necessariamente uma dinâmica de grupo, e como é que dá treinamento e aculturamento para essas pessoas? Legal. Eu acho que cultura, eu acho que foi um tema que a pandemia trouxe como oportunidade, como desafio e como oportunidade, né, na gestão empresarial. No nosso caso, acho que inicialmente teve já um desafio que foi, nossa atividade era considerada serviço essencial, né? Porque as pessoas precisavam ter, as empresas e as pessoas, acesso aos seus espaços. Então, se quem trabalhava no escritório, né, teve a chance de ficar em casa, nosso time de loja, hoje nós estamos falando das lojas, trabalham nos ativos, né? 200 pessoas mais ou menos, naquela época era menos, tinham que seguir, né, nas mesmas datas. E mais, a gente expandiu, inclusive, a abertura das unidades para domingo, coisa que a gente não tinha. Né, porque a gente começou a ter em vários dos nossos ativos, né, empresas, mesmo alugando espaços menores, 50 metros, nos ativos mesmo de self-storage, que guardavam mercadorias, suprimentos essenciais para a cidade. Então a gente teve que expandir, né, carga horária. Então oferecer esse acolhimento e deixar os nossos colaboradores seguros, né, nas unidades. Do ponto de vista da turma de escritório, acho que o desafio foi, né, pelo menos do meu ponto de vista, conseguir ter uma leitura, um diagnóstico de como as pessoas estavam. Então, para as pessoas conseguirem abrir questões de fragilidade emocional, preocupações com a família e tal, tem que ter uma confiança na cultura corporativa, né? Eu acho que o brasileiro em si, né, essa relação empregador-empregado, né, essa coisa de eu sinto, já morei fora e tal, eu lembro que sou bem amigo ele era do meu board, inclusive, de uma família dinamarquesa na Escandinava. A abertura que se tem nessa relação empregador-empregado, na média, né, não é tão grande a ponto das pessoas conseguirem sentir confiança de se abrirem. Né? Aqui eu tenho a sorte de a gente ter construído já uma cultura que tem isso no pilar, né, a empatia, o acolhimento, mas ainda assim era um grande desafio, porque as pessoas, elas obviamente tinham medo de perder o emprego, né, eventualmente, coisa que aqui a gente não demitiu ninguém, mas você imagina, acho que tinha uma questão de confiar para poder se expor e dizer, estou passando por dificuldade, não estou conseguindo dormir, meus pais moram, têm situação frágil, são grupos de risco, etc. e tal. Então, do ponto de vista de gestão de gente, aonde eu me preocupei muito, né, e claro que não conseguia dar conta de todas as pessoas, mas fazendo isso via as outras lideranças, é que houvesse esse cuidado, essa sensibilidade de construir com as pessoas um campo de confiança, de acolhimento, que elas pudessem se abrir. Porque assim a gente conseguiria ter um diagnóstico de como é que está cada um, mesmo sem a gente estar junto. A gente sempre gostou muito de trabalhar junto. Nosso escritório sempre foi um lugar onde foi prazeroso, assim. Acho que como a gente tem essa história de eu ter fundado e, enfim, e fazia parte desse meu movimento, saindo um pouco mais de uma carreira corporativa, indo para algo mais empreendedor, mas o nosso espaço, o nosso escritório ser um pouco a extensão da nossa casa, e uma proposta em que, né, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, a felicidade com que a gente possa viver as coisas de uma forma mais unificada, né? Bom, enfim, então, acho que foi esse primeiro desafio. Contratações, a gente teve sim, eu me lembro que durante a pandemia a gente aumentou o nosso quadro, acho que uns 10%, não muito mais que isso, nosso negócio é bem enxuto. E aí a gente era curioso, mas a gente fazia elas de forma remota, obviamente, eu fiz questão de participar de todas, as pessoas ficavam até surpresas com isso, eu também sempre gostei disso, mas a gente promoveu, tão logo foi possível, eu lembro que a gente promovia encontros dos times, né, respeitando, claro, tinha todo um temor também, né, acho que os líderes passaram por isso de questões trabalhistas, né, eu me lembro que a gente tem a tomada de decisão aqui, eu procuro já há algum tempo, a gente tem outras lideranças, a gente tem um grupo bem participativo e colaborativo na escolha dos caminhos que a gente tem que seguir, mas nesse momento era difícil para os líderes, porque acho que a nossa saída, o que eu encontrei aqui, foi buscar uma escutativa, né, ter empatia com o que era importante para as pessoas, mas no final do dia também elas queriam ter decisões claras e um líder forte. Né, então eu tinha que transmitir essa convicção, mesmo se você não tivesse ela tão clara assim, você passou por isso. Né, mas essa convicção, essa fortaleza, né, era
era importante, o que era meio solitário, porque acho que, né, não tinha 100% certo, 100% errado, né? E nesses temas meio trabalhistas, de forma de trabalho, meio remoto, né, um deslocamento, então nossos funcionários de loja, por exemplo, pô, 95% mesmo trabalhava com transporte público, se locomove com transporte público, né? E aí? Né, enfim, nós estamos então tendo que fazer com que eles peguem transporte público e tal. A gente lembra de fazer estudos com aplicativos para oferecer transporte individual, como é que é isso, como é que não é e tal, enfim. E as obras também, a gente tinha 7 obras em andamento, né? E aí nas obras acho que foi outra atividade essencial. Eu acho que o mercado imobiliário, né, tão essencial, uma parte do PIB tão importante, né, da cidade, um empregador tão relevante, eu acho que ele veio um pouco à vitrine nessa época, né? Acho que ele tomou, as pessoas se perceberam a dimensão que é, né? O mercado imobiliário do ponto de vista, né, das construções e etc. Então, nas obras foi difícil, porque é claro que a gente não é construtora, a gente é todos prestadores de serviço, mas tem uma corresponsabilidade nisso e as preocupações de contágio coletivo. Então, a gente fazia análises de cohort, aí fazia testagem, aí tinha que lidar também com todo esse cuidado de obriga, não obriga, enfim, né, acho que foi muito empírico, né? E como é que foi quando vocês tocam o telefone do secretário? E ele fala, preciso dos teus espaços. Como é que resolve? Né, eu me lembro de ter essa ligação com os nossos acionistas, né? E eu falei assim, olha, a gente está sendo chamado para um serviço, né? E eu entendo, né, que existe aqui uma situação onde esses espaços a gente tem que rentabilizar o nosso metro quadrado, então tem limites de onde a gente pode atuar, mas o que eu me comprometo, me lembro dessa conversa, o que a gente oferecer, né, vai fortalecer o orgulho das pessoas que trabalham na Good Storage. E isso a gente vai no tempo, a gente vai monetizar no tempo, né? Como o nosso negócio é um negócio muito de longo prazo, né? Investimentos que façam com que as pessoas percebessem a cultura da companhia, o alinhamento, sentissem essa relevância do nosso trabalho, né, na retenção de talentos, na fortalecimento da cultura, acho que, né, tem valor sendo gerado aí. Então foi um sentido, um chamado para o serviço, e a gente foi acomodando, e acho que as pessoas foram percebendo, né, de novo, a relevância entre não somos uma empresa de guarda-móveis e somos uma empresa que trabalha oferecendo infraestrutura urbana para as cidades funcionarem, né? A gente fortaleceu muito, e eu me lembro de ter conseguido cristalizar bastante esse propósito para além do que era uma empresa que tinha nascido lá atrás, né, já disruptindo para ser self-storage, mas num mercado de guarda-móveis, né? Então teve um pouco esse ângulo. E você comentou, né, que a taxa de ocupação naquele momento, antes da pandemia, era de 50%, 55%, tinham ativos não maduros ainda. E 6 meses depois, ou 1 ano depois, com essa avalanche de pessoas procurando, de pessoas jurídicas, né, B2B procurando, melhorou a ocupação? Os preços mudaram também? Sim, a gente teve foram, né, talvez aí entre idas e vindas, mas aqui uns 2 anos de pandemia. 2 anos. A gente saiu da pandemia com as ocupações em todas as verticais de negócio, enfim, todos os recortes que você fizesse, bastante mais altas. Parte a gente já vinha com absorção positiva, né? Então acho que era uma continuidade de um produto, né, que a gente entende que é escasso, que a gente entende que ainda é escasso, então acho que era uma naturalidade da nossa curva de absorção que a gente já, né, sempre preveu que ela é uma curva continuamente positiva. Mas parte foi promovida por essa mudança de hábito, né? Eu te diria que talvez ainda mais proeminente no negócio B2B, porque foi o momento em que, né, as companhias passaram a olhar para o valor que podem extrair de uma logística mais bem localizada, né? Começaram a olhar para essa questão, talvez, eu me lembro, né, eu venho do mercado de logística de industrial, em real estate, e tinham paradigmas, né, que o valor do metro quadrado de um galpão é 20, 22 reais o metro quadrado, né? E nós estamos falando hoje de espaços dentro da cidade de 40, 45, né?
E a gente tinha um pouco essa visão, esse lugar, esse valor é em outro lugar e tal. E os mais reticentes, né? O ceticismo era de as empresas nunca vão pagar esse valor, né? E talvez não tivessem muito esse empurrão para reavaliar isso. Acho que a pandemia trouxe uma faísca nessa história, e aí as companhias começaram de fato a fazer uma conta de eficiência, né? E aí hoje a gente tem, acho que esses espaços de logística dentro das cidades, logística em fio, enfim, não somos o único aqui, mas isso em todas as capitais globais, isso fica, é uma nova classe de ativos, né, que é o raio 15, né? Então os galpões raio 30 e raio 15, vocês fazem pesquisas, enfim, super maravilhosas, sabem disso. Eu acho que isso se consolidou como uma classe de ativo, meio que pós-pandemia, à medida que os inquilinos, que as empresas passaram a valorizar de um outro lugar, e falaram assim, pô, peraí, né? Tá bom, o metro quadrado é mais caro, obviamente, o ativo, o terreno, o ativo, o prédio é muito mais caro, o retorno do investidor tem no mínimo tem que ser atendido, mas espera, né? Se eu tenho 20 mil metros quadrados a 60 quilômetros da cidade, mas se for ali na cidade de 10, só que pode ser o dobro já, porque a eficiência do meu metro quadrado do giro dessa mercadoria é muito maior, né? Aí entre uma série de outras questões. Então, teve isso. Aí teve uma sensibilidade que foi também, né, o quanto a gente puxar no preço, porque era uma questão um pouco ética, me lembro disso também, você falando agora me veio, né, o quanto de repente ter um olhar e uma abordagem mais oportunista no momento em que as pessoas estão necessitadas, né, porque, né, nosso negócio é como hotel, sobe a ocupação, sobe a tarifa, né, então também me lembro dessas discussões com os acionistas lá de fora, né, dizendo, bom, né, vamos fazer uma administração de rate, né, tal como hotel a gente tem rate management, tem software para isso e tal. Acho que não é o momento, né, da gente, e a gente acho que teve uma parcimônia, né, em relação a isso, tanto da renovação da carteira existente, quanto também nos asking rates, né, dos novos clientes e tal, né, coisas que, gozada, você falando agora me lembro. Então a gente foi acomodando um pouco tudo isso, mas saímos mais fortes da pandemia. E antes da gente passar para o segundo bloco, que é o Recalculando a Rota, queria só para você poder esclarecer aqui para o pessoal uma dimensão de tamanho. O que é um tamanho de um self-storage e o que é um tamanho desse B2B, que é um pouquinho mais afastado dentro da cidade, naturalmente, mas que tem um perfil mais B2B? Vamos lá. Self-storage começa em 1 metro quadrado, literalmente os lockers, né, que a gente coloca, que são extensões dos armários, tá? Então, muito usado para mala de viagem, hobbies, enfim. E aí começa em 1 metro quadrado. E tipicamente uma unidade de self-storage vai até 50 metros quadrados, onde aí você tem um uso meio combinado já de pessoa jurídica e pessoa física. Então aqueles 70-30 que eu te comentei, esses 30 de pessoa jurídica normalmente estão nos boxes maiores, de 30 a 50 e tal. Aí subindo nessa régua, a gente tem um outro produto que vai dos 50 metros quadrados até 1.000 metros quadrados, mais ou menos, que é um produto voltado ao B2B, que a gente chama de Flex. Então também são contratos mensais, tal como o self-storage, que atendem um B2B, de uma demanda eventualmente mais pontual, etc., que a gente chama de flex. E aí, a partir dos 1.000 metros quadrados, são os módulos de logística, tal como a gente está mais acostumado a ver, contratos de 5, 10 anos, etc. E a gente tem módulos de 1.000 até hoje, o nosso maior espaço modular é de 10.000 metros quadrados. E todos, acho que aonde o espaço comum entre esses 3 tipos de uso, esses 3 tipos de produto que eles são dentro da cidade e que eles têm o propósito de trabalhar a mobilidade, seja das pessoas físicas ou de mercadorias, né, no contexto urbano. Então, se a gente entende que vai de 1 a 50 metros esses self-storages menores, o espaço total deles tem ao redor de 1.500, 2.500 metros? Mais, de área alocável? De área alocável? Na média, hoje no nosso portfólio, uns 3.500. 3.500. Você tem mais ou menos uns 600 espaços por prédio. E os maiores? Os maiores acho que varia muito, a gente tem desde nosso maior parque logístico na cidade, era uma antiga fábrica da Alstom aqui na Lapa, tem onde eles, enfim, faziam os trens, tanto para o mercado doméstico quanto exportavam, etc.
Eles mudaram para fora de São Paulo, a gente comprou essa fábrica, fez um grande retrofit, tem esse parque 55 mil metros quadrados. Uau! Dentro da cidade é impressionante. Lapa, né? Para quem é de São Paulo, eu sei que a abrangência vai ser nacional aqui desse maravilhoso documentário, mas é da Marginal para dentro. Então, para quem conhece aqui São Paulo, a gente brinca que tem o Rodoanel, né? Que dentro da logística, ele ter a sua relevância. A gente fala que o nosso Rodoanel é a Marginal. Né? Então, a gente tenta fazer a Marginal para dentro. É muito legal. Na Lapa hoje, que é um bairro interessante, porque, né, na Zona Oeste, e é uma confluência de 3 importantes rodovias, né, Castelo Branco, Bandeirantes e Anhanguera, né, elas meio que chegam em São Paulo por aquela Zona Oeste da Lapa, e era um bairro que, transicionando entre um antigo bairro industrial para um residencial chegando. A gente chegou nesse momento, então a gente ainda conseguiu adquirir algumas áreas. Na Lapa a gente tem hoje 120 mil metros de armazenagem logística. Né? É bem legal. Entrando então no nosso segundo bloco, que é o Recalculando a Rota. O Recalculando a Rota de vocês já foi desde o começo muito positivo, né? O mundo dizia que o mercado de compra online estava crescendo de maneira acelerada, enquanto o mercado de compra físico era um varejo que crescia lá seu 1,5%, 2% ao ano, o mercado online crescia sempre 2 dígitos alto. É isso. Né? E aí quando surge a pandemia, milhões literalmente de pessoas no Brasil conheceram forçadamente o mercado online. Né? Quantidade de pessoas que nunca compravam passaram a comprar. Esse processo continuou crescendo a uma taxa muito alta, ou ele continua crescendo naturalmente, mas declinou a velocidade. Houve excesso de expectativa de que as pessoas continuariam comprando numa velocidade muito grande, ou refluiu um pouco esta compra? Como é que foi ou como é que está o mercado online? Eu acho que tem 2 questões. Quando a gente olha para o mercado, né, industrial, que a gente chama dos grandes galpões, né, mercado né, imobiliário aqui, vai me entender, teve um boom, porque as empresas, né, principalmente de comércio eletrônico, eu acho que, né, se assustaram, né, com esses crescimentos todos e tentaram se antecipar a uma demanda que era muito difícil de calcular para onde ia. Além do que as cadeias, né, de suprimento, de armazenagem de produtos, todas ficaram meio de pernas para o ar. Inclusive países, né, os Estados Unidos ficou refém de muita coisa que era armazenada fora dos Estados Unidos e como é que eram as questões, então discussões até de logísticas, né, nacionais e entre países. E aí acho que teve sim um movimento deles talvez garantirem áreas até maiores um pouco do que o necessário. Então você teve aí no ano 2023 e 23 para 24 algumas empresas de varejo entregando áreas. A gente viu isso acontecendo. Dentro da cidade, no nosso segmento, isso não aconteceu. Porque é uma tendência, e essas empresas foram, então elas acho que seguraram áreas maiores, né, que a gente chama dos grandes galpões de fulfillment, é o termo mais técnico. Estamos falando de 30, 40 mil metros, 12 metros de pé direito, operações que envolvem paletização, que é a utilização, né, de metragem cúbica de armazenagem, etc. Esse foi o primeiro movimento. E aí, então, como um segundo movimento, né, elas passaram para olhar para a eficiência. Então, a gente estava lá, lembra, antes da pandemia, acho que ainda no varejo eletrônico local, acho que a entrega era em 4 dias, 5 dias. Não era de graça, era paga. Muitos usavam correios e tal. Estou falando dos próprios grandes varejistas que a gente conhece. Para um movimento de, entregar em 2 dias, para um movimento de entregar em 2 dias de graça, aí tem os primes, tem os etc e tal. E aí não era mais só... Aí para um movimento de aumentar o sorting, para aumentar a quantidade de produtos que você consegue entregar em velocidade menor, você precisa empurrar os produtos mais para perto, né? Então, vem sendo um desenvolvimento natural da logística. Eu acho que conseguir enxergar parte da sua malha mais próxima dos centros. Né? Então a gente não sentiu esse movimento de retração ou de eventualmente que tinha tido um overshooting, né, nos espaços. A gente continua crescendo com esses players, mesmo pós-pandemia, porque eu acho que, de novo, eles por si só vêm aprimorando e aperfeiçoando, né, as cadeias logísticas de suprimento. Né, é impressionante. Hoje você tem aí, não vou fazer jabá aqui, mas o principal deles, eu sou grande cliente, você deve ser também,
É impressionante a quantidade de produtos que tem same day, que tem no mesmo dia. Eu tenho ficado assim abismado de ver produtos específicos. Assim, eu fiz agora uma reforma na praia. Estou falando de coisa muito específica, mesmo dia. Eu falo, tenho a quantidade de produto que eles estão conseguindo trabalhar mais perto do centro e tal, são os maiores clientes. Então, a gente não tem sofrido com isso. Eu acho que, do ponto de vista de comportamento de consumo, eu acho que veio para ficar. É claro que na pandemia, acho que aquela paura que se tinha, né, de a gente não vai mais interagir, os shoppings, você viu, os anuais dos shoppings, né, a recuperação que foi. Então, eu acho que a necessidade do ser humano, né, de associação, né, tá dada, os shoppings se revitalizaram, se reposicionaram, e você tem aí os NOIs pré-pandemia e pós-pandemia, já estão maiores do que eram pré-pandemia, tá? Então acho que isso explica um pouco, mas a conveniência, né, e também a competitividade de preço, né, é muito difícil, acho que para uma loja, se não for de uma grande cadeia e tal, conseguir competir no preço, com a eficiência para onde estão chegando os marketplaces, né, e os sellers que vendem através dessa infraestrutura. Então, para nós, a gente não viveu esse desaquecimento, mas, novamente, eu acho que a gente trabalha com uma infraestrutura mais dentro da cidade que está alinhada, né, com para onde as coisas estão se desenvolvendo. Então, acho que a gente teve, talvez, uma aceleração, né, e agora acho que a gente esteja na velocidade de absorção meio esperada, que segue positiva. Então, a gente pode dizer que a concorrência de quem faz dos marketplaces favoreceu o setor de last mile, né, que seria do self-storage estruturado, desse B2B, que essa concorrência boa de tenho que entregar cada vez um sortimento maior e cada vez mais rápido, leva à necessidade de mais espaços dentro e cada vez mais dentro das cidades? É isso, né? É isso, e para essa turma, a logística, né? A tua qualidade, velocidade, né? Assertividade entre a hora que você fala que vai chegar e a experiência da compra, né? E a experiência da compra é, claro, você achar o que você quer no preço competitivo e depois do fechamento da experiência com a entrega. Né? Isso passou a ter uma relevância para essas empresas enorme, o que fizeram com que elas olhassem de fato essa nova infraestrutura, né, urbana e quanto ela custa de uma outra ótica. Mas assim, eles puxaram isso, mas a verdade é que o que eu percebo, assim, outros setores vêm a reboque, né? Setor de serviços, porque eu acho que o SLA, né, o nível de serviço ofertado, né, para o consumidor, então mesmo para além de entrega de produtos, mas mesmo na questão de serviço, manutenções que envolvem peças, etc., eu acho que todo o consumidor ficou mais exigente, com um maior nível de exigência de instantaneidade e de solução. Né? Então, acho que essa relação entre o serviço prestado, a utilidade do serviço prestado e o consumidor mudou, né, pós-pandemia. E eu acho que vai seguir mudando, sabe? Assim, se a gente pensa um pouquinho né, a cidade como uma matriz, né, uma malha de eficiência de deslocamentos, a cidade tem que trabalhar para as pessoas. Né? Então, assim, de fato, o deslocamento das pessoas dentro da cidade é muito pouco eficiente, principalmente nos seus próprios veículos. Né? As ruas são artérias, numa matriz, né, super complexa, ainda mais São Paulo, que as ruas não respeitam muita lógica, né, de deslocamentos. O uso de inteligência, né, de dados na eficiência dessas rotas, né, e dessa mobilidade dessas mercadorias, assim, do ponto de vista de funcional, de utilidade de quem mora, é muito inteligente. Não estou nem entrando no mérito ainda de, por exemplo, poluição, emissão de CO2, porque os veículos que entregam dentro da cidade, se você tem os seus armazéns mais próximos, podem ser veículos elétricos com autonomias menores, que são mais silenciosos, têm poluição sonora, tem menos distúrbio, né, do ponto de vista de trânsito, de tráfego, uma coisa organizada. Porque logística, até 10 anos atrás, né, era tudo que acontecia na cidade das 10 da noite às 5 da manhã, não era isso? Assim, todas as diretrizes pública era para não causar problema, põe os caminhões para funcionar à noite. Né? Acho que esse modelo não funciona mais. Então, acho que tem uma série de tendências e aspectos aqui nessa cabeça de falar assim, não, qual que é a infraestrutura da cidade para a cidade funcionar melhor, que é o conceito de Smart City, né? Que vai para além da logística, vai para o uso de dados nos serviços públicos, as câmeras, tal. Enfim, né? É a cidade trabalhar melhor
para o cidadão, e o cidadão ter mais tempo livre, né, ou poder interagir mais, ou ter os seus deslocamentos também de forma mais eficiente, esse movimento do mercado imobiliário, né, de adensar mais, para as pessoas poderem trabalhar mais perto, né, ou poderem ter no seu entorno, né, regiões que são mais servidas de tudo que ela precisa. Né. Eu acho que é um conceito de cidade que não tem muito isso. Eu espero que não tenha mesmo regresso, porque no final do dia as pessoas têm que viver melhor. E o home office, né, que hoje é raro ele ser pleno, mas o trabalho híbrido para muitos veio para ficar, né? Algum tipo de híbrido para o que é possível também naturalmente, né? Em especial o trabalho de escritório tradicional, né? Mas essa ideia do home office em que a pessoa está mais tempo em casa, isso também tem algum impacto na logística, no sentido em que a pessoa tem mais tempo pensando na casa dela ou lá em que ela está... Vou colocar aqui uma coisa que não impacta o self-storage, talvez não impacte, você pode me colocar, o iFood da vida e os seus concorrentes, né? Pessoa eventualmente não tem como tempo para fazer o almoço, porque ela está trabalhando de manhã e vai estar trabalhando à tarde. E aí ela pega e peça o meu iFood, né? Então já gerou um deslocamento, né? Que não geraria, porque ela estaria do lado do trabalho, sairia para almoçar perto do trabalho, junto com os colegas eventualmente, né? Então estaria indo a um ponto comercial. E a dela gerou um deslocamento de um prestador de serviço logístico, né? O home office gera mais, quando as pessoas permanecem em casa, gera mais demanda logística? O que gera mais demanda, na linha do que você está dizendo, eu acho que a questão de food é um pouco diferente, porque eventualmente sim, ela poderia fazer esse deslocamento a pé para onde ela iria almoçar e tal, e aí ela está tendo um deslocamento de uma motocicleta ou de um outro veículo, mas tem um segundo desdobramento disso, que é também o resíduo, né? Então você tem todas as embalagens, tal, que é um tema aqui do iFood, que eu sei que eles têm uma preocupação grande e tal, nessa cadeia de estruturar até a questão, né, de sustentabilidade da soberania. Mas, analogamente ao que você está dizendo, o que gera muito mais movimentação na cidade é o advento da experiência de consumo online. Então, assim, você vai criando uma intimidade, né, e a usabilidade dos aplicativos vai ficando tão simples que você fraciona muito a sua compra. Né? Então, porque quando a turma falava assim, o mercado de online cresceu 20%, né? 25%, esse é o crescimento da receita do mercado online. Mas o número de expedição é exponencial maior que esse. Porque a receita cresce 25% absoluto, mas você não vai mais no supermercado e faz a compra do mês com um deslocamento. Você fica fazendo comprinha pequena. Né? Não sei se, assim, hoje você está aqui... Eu falei, acabou a carga da minha caneta, né? A entrega é gratuita, você vai e você compra a carga da caneta. Mas isso é um pacote, ele tem que se movimentar. Então o fracionamento da compra, e o fracionamento da compra vem com melhor experiência de uso, com mais, como a gente chama de assortment, com mais opção do que você pode comprar, etc e tal. Então com a melhora da experiência de uso, com mais eficiência das empresas, você começa a fazer compra conforme você lembra. Você vai pondo no carrinho, a hora que bateu lá o mínimo para ser o frete grátis, você compra. Eu faço assim. Então, mas isso daí, então aí aumenta de fato muito essa questão do número de pacotes enviados. Por outro lado, né, o uso de dados na logística, né, enfim, permite também que a eficiência do modal, da moto ou do carro, que eles são veículos menores, é bem maior. Então, assim, aquele mesmo veículo, né, tá saindo, e mais a gente vai ver, as principais empresas trabalhando com veículo elétrico, aquele mesmo veículo está saindo com a função naquele dia de atender a 18 residências. Então, também, né, você não tem o deslocamento, teoricamente, de 18 famílias, etc. Mas no teu ponto é isso, se você olhar, o ticket médio por compra de todas elas vem despencando. Porque esse é o benefício da facilidade de uso e da confiança, né? Ainda mais quando é no mesmo dia. Você lembrou de uma necessidade que você tem de manhã, né? Estamos hoje aqui, volta às aulas.
Você olha de manhã, o cara entrega à noite, imagina que você vai se deslocar numa papelaria, mesmo que a necessidade seja pro dia seguinte. Então, de fato, o crescimento de receita é uma coisa, né, que vinha sendo 2 dígitos, o crescimento de envios é 3 vezes esse crescimento. Olha, a gente vai aprendendo coisas nesse bate-papo, né, Thiago? Olha que interessante, né? A gente compra o tempo inteiro mesmo. Eu estava lembrando aqui que ontem eu estava no hotel, aí tinha lá um tempo e tal, falei, nossa, eu estava me questionando, o que eu preciso comprar? Aí eu lembrei assim, comida para os passarinhos, porque eu moro numa casa e eu tenho, não é nem para os passarinhos meus, é para os passarinhos que vêm comer na frente da minha janela do escritório. E eu falei, se eu não comprar, eles não vão me visitar. E aí você estava no hotel. No hotel. Cara, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos tem uns 4 meses, e era num super hotel, não sei o que e tal, e era ali na Flórida, era na frente da praia. E aí eu sabia que era legal a praia, não sei o que e tal, mas enfim, fiz a mala e fui. Aí tinha poucas horas de intervalo assim e tal, eu gosto de movimentar, gosto de fazer esporte e tal, e no primeiro dia eu falei, não, vou dar um pulo no mar. Quando eu fui dar um pulo no mar, era uma piscina, e eu adoro nadar. Mas era um mar, aí eu falei, cara, isso aqui é perfeito para eu nadar. Aí voltei para a palestra, entrei na palestra e falei, agora, entrei na Amazon, touca, óculos, nadadeira, entrega, em 3 horas. Naquela mesma tarde, no intervalo das 5 da tarde, eu fui nadar no mar, fiz meu exercício do dia. Eu falei, cara, é muito instantâneo, né, e tal. Então, é isso. Então, o número de envios eu acho que é a questão. E aí as cidades, se a gente enxergar de novo, pensar nessa matriz de artéria, de deslocamentos, etc e tal, a tecnologia vem para suprir isso, assim. Acho que é meio que um caminho sem volta, assim. Então, eu sou super comprado nessa tese da logística urbana e na função social que ela oferece para melhor funcionamento da cidade. Então, entrando no nosso último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, eu gosto de fazer uma pergunta, que é uma pergunta de cunho pessoal. Imaginar você daqui a alguns anos com um neto ou uma netinha, 1º, 2º ano do ensino fundamental, então ela está lá com seus 7, 8 aninhos, aula de história. E o professor fala assim, o trabalho de casa é você chegar para o seu avô e perguntar para ele qual foi a maior lição de vida que ele teve na pandemia. Uau! Qual foi a maior lição de vida que eu tive na pandemia, né? Eu sinto que, bom, eu tive muitas lições, assim, mas algo que para mim se destaca muito, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, aprender a ouvir as pessoas, a questão da escuta. Eu me lembro que aqui na companhia, eu pratico yoga há muito tempo, já tinha práticas de fazer meditação, mindfulness, etc., mas eu não tinha trazido tanto isso para a empresa. E a gente trouxe hoje, e é uma prática que segue até hoje, da gente ter esse olhar para a saúde mental, para a saúde emocional, e você conseguir escutar e saber como o outro está se sentindo, em que página da história a outra pessoa está. Como gestor, foi o principal desafio que eu tive, novamente, foi conseguir ter uma leitura, né, de quem estava precisando de ajuda, quem não estava, como um pouco minimamente os contextos familiares, né, os desafios de cada um e tal, porque sustentar o grupo, né, emocionalmente, eu acho que foi, como gestor, como líder, foi o grande desafio. E acho que na nossa cultura aqui, a gente acho que trouxe e promoveu mais, assim, e se consolidou. A pandemia foi embora, a gente continua aqui hoje. Eu te digo que a quantidade de informação que cada um sabe de si aqui é exponencialmente maior do que antes, né? Então, a gente tem um hábito legal, que é de fazer um check-in antes de começar as reuniões semanais. Então, né, a gente tem as reuniões de gerência, diretoria, lideranças e tal, e aí são as segundas-feiras. Segundas-feiras é o dia que a gente lota a agenda, né, que a gente coloca o ritmo da semana. E aí, nas reuniões de segunda-feira, então, que tem essa frequência semanal, a gente começa a fazer um giro pela mesa, que é um check-in, que você conta como é que você está chegando, né, e qual que é a tua expectativa para aquela reunião. Isso gera um campo de não só se conhecendo melhor
né, como é que está se passando com cada um, mas um campo de empatia, né, porque eu sei que o Fábio, tá chegando hoje ansioso, porque ele teve uma questão no final, sempre segunda-feira, mas podia não ser, mas enfim, ele teve uma questão no final de semana que ele decidiu partilhar, uma questão de cunho pessoal. De repente, daqui a pouco a gente vai cruzar ali pegando um café e eu vou mudar a pergunta que eu vou fazer para ele. Eu vou oferecer ali depende da nossa intimidade, mas está promovendo encontros mais significativos no ambiente de trabalho. Para mim isso ficou assim, eu vejo que nosso ambiente carregou isso e as pessoas relaxam, assim, se sentem mais amparadas. E nas minhas relações pessoais também, até porque para você conseguir fazer sem esse olho no olho, né, ter que fazer através do vídeo, acho que tem que ter uma história de a pessoa falar e você tá ouvindo, depois você conseguir também se comunicar, se expressar um pouco melhor, para que a emoção conseguisse navegar pela tela. Acho que essa qualidade, esse olhar mais atento à qualidade das relações, empatia, escuta ativa, talvez fosse uma das minhas respostas para minha netinha. Legal. Eu quero ter um monte de netos. Tenho várias perguntas, pode dar... É um sonho incomum, quero ter vários também. Eu também quero ter um monte de netos. Para mim é tão gozado, né? Tem as pessoas que tem, eu saindo da rota aqui, mas que tem esse olhar de não colocar mais gente no mundo e tal, não sei o quê, é uma loucura. Eu falo assim, não, se eu tenho condições e acredito que sou um bom pai, não colocar, quem vai, né? Eu acho que colocar filho no mundo é uma função social de melhorar o planeta, não de piorá-lo. Mas tem várias visões, então eu quero ter um monte de neto. E eu queria também perguntar aqui para você, eu vi você permeando em vários momentos do nosso bate-papo um jeito diferente de pensar. E um jeito que parece alinhado ao que se espera do futuro, né? E que não é muito do que as pessoas teriam como uma imagem de uma empresa de self-storage, uma empresa de logística, né? Como a gente estava falando um pouco antes aqui, é uma vibe diferente. Né? Vocês têm, se alguém entra no site de vocês, não parece uma empresa de self-storage, uma empresa de logística. É verdade. Vai ver coisas ligadas à sustentabilidade, valores muito diferentes, assim, valores de futuro muito diferentes. Eu queria que você explicasse quais são esses valores, compartilhasse aqui com quem está nos assistindo quais são esses valores. E quando a gente coloca valor é porque a gente pensa no futuro, né? A gente quer transmitir alguma coisa para o futuro. Está muito alinhado à nossa visão de empresa, né? Então é aquilo que a gente pretende ser e a companhia como um todo. Então eu queria que você compartilhasse conosco e por que vocês, numa empresa que eventualmente não teria isso, decidiu colocar aqui na empresa de vocês. Fico contente que é assim que você sente a nossa empresa, Fábio, porque o nosso manifesto fala sobre o manifesto, é a voz que a gente ia colocar na sociedade, e ele de fato traz questões de cunho. A gente fala que a logística é do bem-estar, né? A gente traz isso no nosso manifesto há algum tempo. E aí hoje fala espaços plurais para tudo que importa. Olha, quando eu fundei a companhia, né, e eu vinha de carreira corporativa e, enfim, sou muito grato a toda essa experiência, mas tinha uma ânsia, assim, uma vontade de construir um ambiente diferente, assim, onde, de fato, essa questão das pessoas sempre foi, para mim, algo... Eu trabalhava em times pequenos em banco de investimento, né, numa cultura meritocrática, enfim, muito agressiva para resultados e tal, mas eram times de 2, times de 3, né? Éramos grupos por deals, né? Cada negócio juntava um time. Então eu tinha um pouco essa vontade, essa inspiração de cultura empresarial, sempre foi as minhas leituras prediletas, já fiz muito curso nesse campo de facilitação e de cultura e tal. Eu brinco assim, eu caí na indústria financeira, mas meu primeiro estágio, eu fiz GV, foi no Morgan Stanley. Mas eu passei em 2 estágios ao mesmo tempo. E eu comecei a estagiar em 2001, que foi um ano que assim, não tinha vaga na indústria financeira nenhum, porque foi o ano do 11 de setembro e tal. Então era super difícil. Mesmo os bancos americanos eram muito pequenos aqui, mas sem me alongar, eu fiz 2 estágios. Na Microsoft, que eu ia trabalhar com pessoas em RH, e no Morgan Stanley eu vou trabalhar com finanças, imagina. E aí eu passei nos 2, e tinha uma vaga no Morgan Stanley para GV e USP inteira,
E pô, foi um prestígio tão grande eles terem me escolhido que eu falei assim, não tenho nem a condição de trabalhar com RH na Microsoft, com todo respeito, assim, eu tenho obrigação de trabalhar com, né, nessa vaga tão prestigiada e tal. E aí minha carreira se construiu, mas tinha já esse DNA um pouco de gente, né? E aí, assim, o nosso negócio é um negócio de longo prazo, né? A gente gera valor de fato, assim, o real estate, ainda mais para renda, tem um ciclo longo, né? Então, sempre foi um olhar para nós, assim, para mim, importante, de falar assim, eu só vou conseguir impactar a vida dessas pessoas, a gente só vai conseguir, eu preciso de tempo para gerar valor. Então, trabalhar aqui tem que ser gostoso, né? Assim, tem que ter algo. Então, esse acho que também foi uma outra vertical importante. Uma outra vertical era assim, quando eu comecei, imagina, guarda-móveis, nada sexy, assim, atrair as pessoas de mercado imobiliário para trabalhar com guarda-móveis, meu Deus do céu. Vários aqui estão comigo, que estão aqui há 11 anos, eles dizem que era assim, era uma coisa meio olho no olho, assim, tinha um brilho ali, mas o que é a indústria de guarda-móveis? Né? Hoje, quando a gente fala de logística urbana, assim, né, tem profissionais aqui de C-Level, que tem passagem pelas maiores empresas, enfim, de portfólio de bilhões e tal. É um outro lugar. Então, assim, acho que também essa preocupação, ainda assim, pô, nós estamos construindo alguma coisa que vai além, né, de guarda-móveis, a gente tem uma função assim na cidade, a gente está falando de cidades inteligentes. Você volta no nosso website lá em 2013, né, ele já falava de cidades mais prósperas, assim. E você tem razão, era uma coisa meio fora da caixa, assim, na associação de self-storage, enfim, hoje por coincidência estou presidindo, mas eu ouvi, assim, pessoas não diretamente a mim, mas falando assim, pô, esse cara, né, tá montando um negócio com um discurso e tal, que não tem nada a ver com o que a gente faz e tal. Talvez pudesse ter até um cunho meio motivacional, inspiracional naquele momento, né? Mas a coisa foi se desenvolvendo, e até te comentei, acho que a pandemia chancelou, assim, as pessoas entenderem, assim, que, pô, é relevante o que a gente faz, né? Assim, não é uma coisa de rocket scientist, né? Não é o gênio da lâmpada, mas, né, nós somos um ator que participa de um stakeholder, né? De um ecossistema da cidade, né? Que tem uma atuação que é... E aí as pessoas, assim, acho que nós como companhia, e as pessoas, obviamente, partes desse, né, desse sistema, né? Eu gosto muito da visão sistêmica, assim, essa é outra coisa que ficou muito claro para mim na companhia, porque da mesma forma que a gente olha margem financeira e margem operacional, acho que a pandemia trouxe essa preocupação, de novo estou voltando nesse tema, de olhar qual era a saúde das pessoas, né? E aí tem essa visão sistêmica, de entender que é um organismo mesmo, né? Assim, e não tem estratégia que é mais importante que gente, né? Então, assim, entender esse organismo e como as pessoas funcionam e como isso vai, né, moldando cultura e é um pouco, acho que para quem é fascinado por gestão de gente, assim, por gestão de companhia, na pandemia foi um desafio, assim, maravilhoso, assim. E daí hoje a gente tem essa história, eu fico contente, você falou do nosso website, né, todo mundo falava assim, pô, nos imóveis coloridos, né, daí virou um tag nosso, Colorindo São Paulo, e a gente fez 10 anos, ano passado, em outubro, a gente fez uma história super legal para quem é aqui de São Paulo também, mas tinha aquela roda gigante no Parque Vila Lobos, e aí a roda ficou toda laranja e verde, e aí em cima das propriedades, naquela época eram 28, 29, né, hoje são 54 em São Paulo. A gente colocou faixas lasers laranjas e verdes, e a gente iluminou o céu da cidade. Aqui na região de Pinheiros, por exemplo, que a gente tem 4, os feixes se cruzavam, assim, né? E aí foi uma coisa, a gente falou assim, pô, colorindo a cidade. Então, a gente trabalha por prazer. Então, enfim, obrigado. Para mim é um elogio a tua fala sincera aqui dessa vibe. Isso nos deixa mais animados. E para encerrar, Thiago, tem uma última pergunta aqui que eu acho que vai ser o fechamento muito disso que você já está conversando. Você já permeou bastante aí, né? As pessoas buscam ser felizes. As pessoas buscam bem-estar, né? E para isso há uma necessidade de se relacionar, de se encontrar. Nenhum lugar é melhor do que as cidades para isso, né? A cidade é a melhor invenção da humanidade. Concordo. Né? E qual é o papel da logística urbana em fazer com que as pessoas tenham mais bem-estar? Que elas possam se comunicar entre si melhor, que elas possam viver melhor entre si. Nossa, Fábio, que pergunta única, assim. Poucas vezes eu cruzo alguém que tem um olhar de cidade tão apurado para conseguir perceber, acho que de fato...
Eu também acho. As cidades são o pilar do desenvolvimento, né, da humanidade, assim. Lá atrás, né, começou com a agricultura. As cidades são um lugar hoje que oferecem esse encontro, essa promoção de ideias, as interações e tal. Da maneira que eu vejo, o que a gente tem a oferecer para as pessoas físicas, né, então a solução de self-storage, acho que é liberdade, né, para as pessoas poderem vivenciar, experienciar outras regiões da cidade. Então, trabalha mais com mobilidade, né, urbana das pessoas. Então, assim, você tem uma solução de alugar um espaço mensal, sem multa de cancelamento, sem fiador, etc., mas para, de repente, poder morar num apartamento menor e testar um outro bairro, né, e não ficar preso onde você está. A mobilidade das pessoas nos bairros de São Paulo é muito baixa quando se compara a outras capitais globais. Então, tem uma história aqui, acho que de você oferecer a essas pessoas, porque é como se fosse, né, um storage as a service, né? Assim, é flexível, é pelo tempo que você quiser. Então, assim, esse movimento das unidades cada vez menores, que é um fato, são dados, né? Mas te permitindo, de repente, ir para bairros que são mais bem servidos de entretenimento, ou mais seguros, ou mais perto de áreas verdes e tal. A gente busca muito posicionar assim, pô, você tem aqui você pode experimentar um lugar menor, né, e ter um storage, né, mensal aqui como uma contratação de serviço, como um streaming, né, que você faz. Então, te dá essa liberdade. Para as pessoas jurídicas, eficiência, né, eficiência. E eficiência das empresas também volta para os consumidores, né, seja novamente em níveis de serviços mais bem prestados, melhores SLAs, ou em algum momento mais competição, então redução de preço. Então, viver numa cidade que é mais eficiente também tem uma função utilitária maior, né? Eu concordo com você. No final do dia, as cidades elas têm que operar, né, nesse lugar de aproximar as pessoas, serem lugares inclusivos, respeitosos, para que a nossa vida faça mais sentido. É isso. Muito Isso obrigado. é muito filosófico, Não. legal, é logística, mas é isso que nos move. Tem dado certo até agora, a gente está feliz, então a gente toca o barco. Se não tivesse dando certo, vocês não estariam com tanto sucesso, hein, Thiago? Estamos indo, obrigado. Acho que a ideia é gerar prosperidade. Eu acho que prosperidade é uma palavra que de uns 2 anos para cá tem sido tão usada. Eu falar assim, prosperidade virou um chavão. Eu falei assim, tá ótimo. Imagina se o chavão fosse violência. Que todo mundo use prosperidade, tá tudo bem. Estamos programando nossa mente para isso e a gente vai em frente. É isso mesmo. Muito obrigado pelo nosso bate-papo, Thiago. Valeu, obrigado por convidar para esse projeto, que foi muito legal, assim, parar para refletir, né, sobre algo que faz tão pouco tempo, mas que, de certa forma, até para mim mesmo, tinha ficado meio que num esquecimento né, assim, das coisas. A gente vai... Então foi algo, só a Brain mesmo, para trazer uma ideia dessa fora da caixa. Valeu, parabéns. É isso aí, pessoal. Nós conversamos aqui com o Thiago, sócio fundador, CEO do Good Storage. Lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.